Olá, galera. Se por um acaso você caiu aqui nesse vídeo e não está entendendo nada, vou te explicar um pouquinho aqui. Então, o que acontece? Nós temos um grupo de leitura da Bíblia de mulheres, né? Nós nos reunimos, lemos e nós estávamos fazendo essa leitura pelo WhatsApp. Porém, estava ficando muito comprido os nossos vídeos, então eu criei esse canal aqui para a gente poder ler, né, dar uma explicadinha aqui, conversar sobre a Bíblia, para que não enche a memória do celular, né? Mas se você caiu aqui, seja bem-vinda, se sentir no coração a vontade, a necessidade de ler a palavra de Deus e querer entrar em algum grupo, né, de mensagem aí, que nós estaremos juntos. Esse ano nós já demos início ao livro de Gênesis, como você pode ver aí, tem alguns vídeos, alguns não está assim em sequência, porque alguns ficam pequenos, então nós postamos direto lá, só os que ficam maiores a gente posta aqui, tá bom? Nós paramos lá no capítulo 15, né? Já falamos ali da aliança de Deus com Abraão e nós estamos indo lá para o capítulo 16. Antes de tudo, nossa oração, né? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez para acompanhar a leitura do livro de Gênesis. Espírito Santo, esteja conosco, nos dando direção, nos dando discernimento, sabedoria, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Não apenas compreender, mas que também possamos colocar em prática. Tu sonda e conheces os nossos corações, Senhor. Fale conosco através dessa leitura. Abra os nossos olhos através dessa leitura. Ministre, Senhor, sobre nós a tua vontade. Ministre sobre nós, Senhor, sobre o caminho que devemos andar, Pai. Nos direciona através da tua palavra. Que haja compreensão, entendimento, mas acima de tudo, que venhamos praticar a tua palavra. Guia-me, Senhor, nesta leitura desta manhã. Eu sei apenas onde eu iniciarei, meu Deus. Mas eu não sei o que o Senhor irá ressaltar daqui desses textos. Eu não sei até que texto o Senhor me conduzirá. Mas eis-me aqui, Senhor, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, galera. Capítulo 16, o nascimento de Ismael. Uau! Aqui, ó. Nós vamos entrar na história de Sara e Agar, né? Eu acho que algumas de nós aqui já ouviu sobre Sara e Agar, mas vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então vamos aqui, ó. Se a gente voltar aqui, depois de
Deus já tinha feito uma aliança com Abraão e disse que lhe daria um filho, porém Sarai, né, nós, mulheres aceleradas, o que acontece? Nós não esperamos, Há algo que acontece em nós que nos deixa ansiosos e muitas vezes agimos pela ansiedade. Não sabemos colocar na mão do Senhor, entregar ao Senhor e descansar e esperar. Então aqui Sarai já preocupada que não dava filho, e isso era um costume, tá? Quando a mulher era estéril e não pudesse dar filhos ao homem, então ela entregava ao esposo uma serva ali da casa, tá? Então, entenda, Sara foi lá, entregou Agar, né? Então, pensa, como Sara sofreu ali, né? Porque eu fico tentando imaginar, é que nós aqui, nesse mundo aqui, né? Nós temos isso nem passa pela nossa cabeça de fazer algo desse tipo, mas era importante dar filhos, né? Era importante, e ainda mais com essa promessa do Senhor de fazê-los numerosos, né? Então Sarai entrou ali em parafuso e deu a sua serva a Abraão. Abraão, né, foi lá, se deitou com Agar. Então aqui fala que Sarai começou a ficar incomodada. Então ela creu que a serva estava maltratando ela, né? Desde que engravidou, então ela estava maltratando, porque talvez ela tenha se achado melhor ou mais importante que Sara ali. Mas a grande verdade é que Agar ela era uma escrava, e que você vê que ela era uma escrava egípcia, ou seja, naquela época os povos não escravizavam seu próprio povo, né? Eles tomavam para si outros povos e os escravizavam. Mas também havia uma lei, né? Já havia leis naquele tempo lá no Egito, lá, que se um da família falecesse com dívida, a dívida ficava para sua família. Se não tinha como pagar, vendesse os bens e pagasse a dívida. Então Agar ali, era como se ela fosse, porque ela era instruída, ela era sábia, ela não era uma escrava qualquer. Então ela estava ali na condição de escrava por alguma dívida que houve. Então ela foi entregue, né, como pagamento. Então ela foi dada para Abraão também ali, depois de todo o acontecimento com Sara lá. E o que acontece? Pensa, ela entrega a mulher era mais jovem, a mulher, pelo que parece, bonita. Então ela começa a se sentir incomodada e fala que está sendo maltratada. Então ela quer imputar ao marido, que talvez o marido está dando mais atenção àquela pessoa e não sei o que. Então Abraão fala para ela: não impute a minha sua serva, né? Faça com ela o que você quiser. Então Sarai vai lá e manda a mulher embora, grávida, né? E olhe que Deus estava com Abraão e a sua família, e ali tinha uma aliança. E quem era Agar? Uma egípcia. Alguém que não conhecia o Deus de Israel. Mas o Senhor estava com ela. O Senhor enviou o anjo dele para falar com ela lá naquele deserto. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, porque as pessoas não conhecem o nosso Deus, porque as pessoas não servem o nosso Deus, e nós julgamos as pessoas por isso.
Mas veja que o meu pai não faz acepção de pessoas. Ainda que Sarai, através do seu marido, tinha uma promessa, tinha uma aliança com o Senhor, e a egípcia não conhecia o Senhor, Deus foi misericordioso com ela. Deus foi misericordioso com ela. E daí ali ainda fala que ela ainda dá um nome, ó. Dá um nome. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-lahai, que significa o Deus que me vê. Então, assim, ela teve um contato com o Senhor. Ela viu, nossa, eu não teria visto esse Deus, mas Ele me viu. Ele me viu. Mas por quê? Porque ela carregava um filho de Abraão. Então, mulheres, cuidado, 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 tenha paciência, tenha calma, aguarde, espere no Senhor, tá? Não tô falando que você vai ficar de mãozinha cruzada, sem fazer nada, mas sem direção de Deus, não podemos dar uma ajudinha a Deus, não podemos, às vezes, trazendo para agora, a gente quer ser Deus na vida da pessoa. Ei, existem pessoas que o Senhor está tratando, existem pessoas que o Senhor está lidando, e às vezes a gente quer tomar a frente, quer fazer uma coisa que nós não temos a direção para fazer. Às vezes as pessoas vão passar por vales, vão passar por desertos para encontrar Deus, tá? Então, Agar volta, né? Agar volta e agora conhecendo o Deus de Israel, tá bom? Então vamos lá. E daí ela estava grávida, hoje, Senhor. Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o servo disse, ainda do Senhor, disse mais o anjo, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. E aqui Deus também firma aliança com o filho de Agar, tá, gente? Também será multiplicada a descendência dele. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então veja assim, Agar era escrava. Ela não tinha opinião sobre o corpo dela. Foi imputado aquilo nela e ela tinha que obedecer. E o que acontece? Naquele tempo, elas tinham uns filhos e os filhos já eram dados às senhoras, né? Ou seja, ela teria o filho e daria a Agar. Tanto que ela vai ali mais à frente, ela vai morar em outra tenda e Sara cuida da criança, fica com a criança, tá bom? Então ela não tinha, e Deus olhou para ela com misericórdia, né? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente vê as pessoas e fala assim, meu Deus, mas essa pessoa aqui é desse jeito, mas, né, tem tantas bênçãos, tendo que o Senhor conhece o coração. Então não adianta a gente julgar, a gente querer que o Senhor faça as coisas que às vezes a gente briga com as pessoas e clamamos por justiça, mas mal sabe nós que Deus conhece os nossos corações. E aquilo que a gente pede como justiça, o Senhor vê como até mesmo uma afronta. Porque se Deus agir com justiça e Ele não faz acepção de pessoas, coitados de nós. Neste mundo todos nós somos errantes. Tá? Então vamos lá. A circuncisão, né? Quando Abraão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se em terra. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abrão. Não será mais chamado de Abrão, mas será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Então a gente chega aqui fala tudo da promessa e Deus aqui lhe confirma novamente.
mas a minha aliança eu estabeleci. Fala aqui, ó, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho que lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Então aqui Deus promete dar um filho a Sarai, né? De tanto que eles pediram ali. E estabelece a sua bênção, mas que é através de Isaque, né? Que o Senhor firmará a aliança. No capítulo 18 aqui, Deus promete o filho Abraão, aqui de novo, vem a promessa do Senhor. O Senhor apareceu perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado na entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então veio os anjos, ele preparou todo um manjar, aqui nós já lemos, tá? Então aqui Deus reforça. E aqui nesse diálogo do capítulo 18, fala aqui, ó. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sarai riu e disse, poderei realmente dar luz? Então Sarai duvidou aqui. Ela duvidou porque ela já estava com idade avançada, né? Ela estava com idade avançada, então ela deu risada, como poderei eu, né? Dar ainda luz a um filho. E quando ela foi questionada, cadê aqui, ó? Na primavera voltarei a você e Sarai terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. E ela riu, né? Que ela achou engraçada aquela situação e acabou meio que duvidando. Como eu vou dar a luz? E quando ela foi questionada, ela mentiu. Ela disse, eu não ri. Mas ele diz, não negue, você riu. Ou seja, gente, Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Às vezes nós proferimos umas mentiras aqui, a chamar uma mentirinha, ou Deus está além da nossa compreensão de pecado, de mentira, de engano. Algo simples aos nossos olhos. Mas ela disse, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu, né? Então, se vamos cuidar com os nossos pecadinhos, porque eles não existem. Pecado sempre vai ser pecado, dúvida sempre vai ser dúvida, tá bom? E a dúvida, ela nos direciona a ouvir a voz do inimigo, tá? As coisas de Deus nos traz convicção. Então, vamos lá. Aí, o Senhor aqui, quando os homens se levantaram para partir, avisaram lá embaixo Sodoma, e Abraão acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos. Então aqui o Senhor, ele diz a Abraão que vai acontecer. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então aqui conta a história de que os anjos desceram, foram àquela cidade, sentaram na praça, e a maldade era tanta. Ó, aqui fala aqui, ó, no capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avisou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo Ló. Poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente os acompanharam. Aí a gente vai lá, ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens da parte da cidade de Gomorra, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Ou seja, olha o nível daquele lugar.
para que tenhamos relações com eles. Então, assim, olha o porquê dessa destruição, né? Olha o porquê dessa destruição. E ali no capítulo anterior, Abraão fica preocupado com o seu sobrinho e começa a falar: Senhor, mas se haver o justo, Senhor, e Abraão jogou com Deus, né? O Senhor é justo, vai destruir o ímpio, o justo com o ímpio, Senhor. Não, o Senhor não fará isso. Então ele começa: se haver 50 justos, se haver 30 justos, se haver um justo. Então o Senhor fala: se haver um justo, não destruirei a cidade. Então, né, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Por quê? Existia uma regra entre eles, que da parte de Abraão, que eu não sei explicar para vocês aqui certinho, mas que quando você recebia uma visita na tua casa, você era responsável por essa visita. Então você não podia permitir que nada de mal acontecesse a essas pessoas. Então ele oferece as suas filhas virgens para que eles não venham fazer o mal a esses homens. Então os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros? Aqui os anjos, eles se manifestam, eles derramam ali uma cegueira, né? Eles promovem ali uma cegueira dos homens, onde que eles não acham a entrada da casa, e pergunta para Ló se ele tem mais pessoas ali, para que tirem da cidade, que não tinha como salvar aquela cidade, que era uma cidade muito perversa, muito depravada. E acontece, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estava brincando. Arraiaram os dias, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e o tiraram dali. Os anjos tiveram que agarrar eles pelas mãos e tirar dali, né? Então, daí que fala: Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir. Preste atenção, ó, uma cidade próxima, pequena, que daqui dá para correr para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade do qual você fala. Então, cai a chuva de fogo do céu. O pecado era tanto, que não teve salvação. Visto que o Senhor não descumpre a sua palavra a Abraão. Se haver um justo naquela cidade. Então, esse justo foi tirado daquela cidade e veio a destruição, porque não havia redenção, não tinha como, tá? Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ou seja, aqui nós podemos entender de duas formas. Quando a esposa de Ló olha para trás, significa que ela olhou ao seu passado, né? Muitas vezes a gente se converte, Deus nos dá uma salvação, mas nós ainda continuamos cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, nós não nos convertemos verdadeiramente. E ali que ela olhou para trás, significa que ela não queria sair de lá, né?
Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas essas cidades não saiu dela. Ela gostava daquele lugar. Ela gostava daquele tipo de situação, né? Talvez pela riqueza, nós não sabemos, aqui não fala, né? Mas no sentido de que ela olhou, e se for para o original da Bíblia, significa voltar. Talvez ela tenha voltado, ela tenha tentado voltar para lá. E então ela virou uma estátua de sal, né? Que significa isso aí, uma estátua de sal. Vamos usar aí a química, a ciência. Quando lá diz que tinha o Mar Morto. Então, quando veio as chuvas que caíram sobre aqueles lugares, aquela água salina se erguia, e é uma das teorias, tá? Então, quando ela caía assim, ela cristalizava, tá? E também tem o enxofre, a poeira, que quando ela voltou, pode ter caído sobre ela, e era muito quente, era algo surreal, que a gente não compreende, que a gente não entende. Então aquilo se formou colunas de sal, tá bom? Se a gente traz para cá, o que acontece? Se nós vivemos olhando para trás, para o nosso passado, nós não seguimos em frente, nós paramos, nós estagnamos onde estamos, e os ciclos se repetem, e a nossa vida não vai para frente. Então, se você aceitou Jesus, se você declara para você que você quer uma nova história, um novo caminho, ei, não olhe para trás, deixe, comece de novo, com confiança no Senhor, tá bom? Nós vamos parar por aqui dentro ainda do capítulo 19, vem os descendentes de Ló, né? Que é um acontecimento que acontece, que as filhas dele ali embriagam ele e se deitam com o pai para poder dar continuidade à descendência, né? Nascendo aí os moabitas. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, Ló engravidou do próprio pai, a mais velha teve um filho, deu o nome de Moabe, este é o pai dos moabitas. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim, este é o pai dos amonitas de hoje naquele tempo, tá? Então, assim, aqui já algo que já veio lá de Sodoma, né? Saíram de lá e ainda trouxeram um pouquinho, né? Das situações lá. Então, nós veremos esse capítulo 20 aqui e mais um pouquinho dessa explicação aqui dessa geração de Ló aqui da próxima vez, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, leem, analisem, como eu falo para vocês, é uma leitura breve, uma explicação breve com aquilo que o Senhor coloca no meu coração, com aquilo que eu pude entender e compreender e pesquisar também. O que eu tenho a dizer para você, clame ao Senhor que te dê sabedoria, entendimento, tá? Porque se um dia alguém vir perguntar para você, você tem um entendimento de como falar do que está escrito aqui. Porém, em Provérbios nos diz para que nós possamos procurar a sabedoria, clamar por sabedoria, tá? Então, que você possa procurar mesmo a entender. Não entendi muito bem aqui o capítulo 20. Pesquise, faça uma pesquisa e eu tenho certeza que o Senhor se revelará a você e cada vez mais nós vamos aprendendo mais e mais, porque Deus é misericordioso, tá bom? Beijos, até a próxima, fica com Deus.